Pessoal, olha só, né? Brasília foi palco de uma das maiores surpresas políticas dos últimos tempos. O importante ministro do governo Lula fez uma declaração inesperada e pegou o presidente de forma inesperada, né? E quando eu falo que os próprios aliados do Lula estão abandonando o barco, muita gente não acredita. Esse é mais um caso que gerou uma crise interna. E o Bolsonaro, inclusive, agradeceu o gesto. Eu vou trazer para vocês aqui os detalhes, porque muitos viram esse gesto do ministro de Lula como uma traição, reforçando essa instabilidade da atual administração e levantando questionamentos sobre a solidez da base governamental. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não esconde a satisfação ao ver esse cenário e já começa a capitalizar politicamente esse momento turbulento para o seu adversário. Em meio a esse caos, Lula enfrentou mais um grande problema, gente. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês já, vamos falar sobre essa matéria. Uma nova denúncia que ameaça a imagem do governo e pode impactar diretamente sua popularidade. A estratégia do Palácio do Planalto parece ser a mesma de sempre, minimizar os fatos e tentar controlar a narrativa para evitar que a verdade alcance os brasileiros menos informados. Então, as redes sociais fervem com críticas e cobranças sobre a condução do governo petista, e o nosso canal está aqui para mostrar tudo em detalhes para vocês. Também trago aqui o cenário internacional, outro fator, que promete agravar ainda mais a situação para Lula. Então, gente, já se preparem aí que tem muita informação, eu vou trazer todos os detalhes. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo para que mais pessoas saibam o que realmente está acontecendo por trás dos bastidores. Eu já começo aqui com a defesa de Bolsonaro. A primeira matéria que eu vou trazer para vocês aqui é o Bolsonaro, que comemorou uma entrevista do ministro da Defesa de Lula, que disse que Bolsonaro ajudou na transição do governo, e muitos viram esse gesto como uma traição. Só para vocês verem aqui, deixa eu pegar a matéria, saiu aqui no Globo, a matéria, o título da matéria, para quem quiser depois ler, é Defesa de Bolsonaro vai usar fala de Múcio a favor do ex-presidente no inquérito de golpe. Então, o ministro da Defesa do Lula disse que Bolsonaro ajudou a intermediar conversa com os comandantes das Forças Armadas. E aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu núcleo jurídico comemoraram a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio, ao programa Roda Viva, que aconteceu nessa segunda, dia 10 de fevereiro. Múcio disse que recorreu a Bolsonaro ainda em dezembro de 2022 para ajudá-lo a conversar com os 3 comandantes das Forças Armadas e fazer uma transição tranquila de governo. Segundo o ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, os militares se recusavam a recebê-lo. Abre aspas, foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília, foi meu colega de muitos anos, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, eu disse, eu sou o novo ministro de Defesa, queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila. Vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você me conhece, eu não sou de conflito nem de criar problemas. Ele telefonou para os 3 comandantes, fecha aspas, disse Múcio na entrevista. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, confirmou ao blog que, sem dúvida, vai usar esse trecho para defender seu cliente no inquérito do golpe. É obviamente incompatível a intenção de dar um golpe e determinar a transmissão do comando militar. Em 2024, um dos principais assessores de Bolsonaro, que foi o Fábio, usou argumento parecido em suas redes sociais. Bolsonaro não teria como ideia dar um golpe porque nomeou antecipadamente os comandantes de forças indicados e solicitados pelo governo Lula. Agora, trechos de entrevista de Múcio estão sendo pinçados pela defesa. Sua fala será usada e explorada politicamente e juridicamente por aliados de Bolsonaro. Eu quero saber de vocês agora o que vocês acham disso. Enquanto isso, uma polêmica aqui, mais uma pro Lula. Além do próprio ministro dele, falar a favor do Bolsonaro, então isso contraria totalmente a alegação que eles dizem de golpe. Até mesmo que se tivesse golpe, o Lula não estaria no poder, então não houve golpe. Fala de tentativa de golpe, mas tentativa de golpe como,
É umas coisas sem pé nem cabeça, mas é o que está acontecendo e a defesa do Bolsonaro está aí tentando trabalhar as provas, né? Mas da própria base do Lula trazer esse depoimento, essa defesa para o Bolsonaro é pro Lula terrível e para Bolsonaro maravilhoso, tanto que o Bolsonaro comemorou aí essa entrevista. E enquanto isso, não é só internamente que o Lula está sofrendo. Fora do Brasil também, o Trump suspendeu uma parceria com o Brasil para combate a incêndios. Saiu aqui no jornal Poder 360, recursos da agência norte-americana USAID eram usados no treinamento de profissionais para combater o fogo em florestas. Então, o corte no orçamento da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos vai impactar a capacitação de profissionais brasileiros para a prevenção e combate a incêndios florestais. A suspensão de 90 dias das atividades de assistência internacional anunciada já por Donald Trump afeta o Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios. O programa é uma parceria entre a ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, e a USAID. Ele é responsável por realizar treinamentos de profissionais para o enfrentamento de incêndios florestais. Os recursos do programa são provenientes da USAID e a execução é de responsabilidade do Serviço Florestal dos Estados Unidos e de instituições brasileiras. E o programa envolve o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. O IBAMA informou que essas instituições estão avaliando se as atividades já estavam programadas, serão mantidas ou remarcadas, sem a participação do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Então, mais uma bomba aí pro governo Lula, né? Então, o clima tá esquentando, não é só aqui dentro não, gente, é de forma global. E mais uma, olha só, além dessa, né, tem aqui as tarifas do Trump, gente. Os efeitos das tarifas anunciadas por Trump já começam a aparecer. E quem trouxe a matéria também foi o G1. E aí aqui o G1 ele trouxe essa matéria dizendo que as tarifas ameaçam afetar muito mais do que os setores de aço e alumínio. Com uma eventual redução na produção de aço no Brasil, o país vai comprar menos carvão americano. E em 2024, 45% do carvão importado pelo Brasil vieram dos Estados Unidos. Então, além das exportações brasileiras de aço, a cobrança da taxa anunciada por Donald Trump tem potencial para afetar outros setores da nossa indústria. O mercado ainda avalia o impacto de lidar com tarifas mais altas. Os Estados Unidos são o destino de quase metade das exportações brasileiras de aço e a barreira tarifária pode afetar empregos, investimentos e a cadeia produtiva. Então, a gente percebe aí que vai muito além só do aço, né? Como vocês viram, e é um problemão para o governo Lula. E olha só, gente, desaprovação do Lula saiu aqui na UOL. Vai a 51,4%. Se já não bastasse essas traições dentro do próprio governo da base aliada, esses problemas agora com o mercado global, internacional, agora Lula também vê se desmoronando em relação à confiança do povo. Desaprovação de Lula vai a 51,4%. Segurança é a maior preocupação. Então a UOL trouxe, olha que a gente está falando de mídias esquerdistas, né, que tendem aí a favorecer muito o governo e estão trazendo coisas que mostram que não tem como esconder, tá muito claro, né? E essa pesquisa da Bloomberg foi divulgada no dia 11, agora ontem, né, aponta que a desaprovação ao trabalho do Lula oscilou em cima e chegou a 51,4% no mês passado, o maior percentual desde janeiro do ano passado. E o levantamento aponta também que a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública. Então a gente vê aí o governo caindo, despencando, e não é lentamente não, tá rápido até demais. E para encerrar aqui o boletim, gente, mostrar aqui para vocês, né, a gente vê aí o Lula sendo desmascarado, sendo traído, o ministro que traiu o Lula, né? O Bolsonaro comemorando, a gente vê o governo em ruínas, o Trump ainda solta mais bomba. E para encerrar, olha só, saiu uma matéria na Veja que eu achei bem interessante, queria saber sua opinião para a gente poder debater aqui. Para Lula, seu governo deve decidir qual pergunta quer responder. O governo está tão acabado, gente, que o presidente ignora a caixa preta sobre dados de Janja e seus filhos, mas afirma que só responde pergunta séria e não vai dar bola para molecagem. Olha isso, na semana passada o Radar revelou que
que o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar a caixa preta do governo Lula no Palácio do Planalto, com a decretação de sigilos de 100 anos e outras práticas já condenadas por entidade de transparência e até pelo próprio petista, quando o alvo das críticas era a gestão do Jair Bolsonaro. E a investigação mira, por exemplo, a recusa do governo em informar quantos assessores auxilia a primeira-dama, Janja, ou as visitas dos filhos do presidente ao Planalto, além da sonegação de dados sobre o uso do helicóptero presidencial e gastos com alimentação no Palácio da Alvorada. Na entrevista que concedeu na manhã dessa quarta-feira à Rádio Diário FM de Macapá, o petista foi questionado se a imprensa, em nome da liberdade de saber para informar, tem tido resposta às perguntas feitas para o seu governo. E ao responder, Lula indicou que acredita que seu governo pode decidir qual tipo de questionamento precisa responder, entre o que julgar como uma pergunta séria ou informativa ou molecagem irresponsável. Abre aspas. É importante você lembrar que quem criou a lei da transparência fomos nós, não foi um outro partido, foi o PT que criou o portal da transparência, fecha aspas, afirmou o presidente. Abre aspas de novo. Agora a gente tem que separar o que é pergunta séria, o que é pergunta informativa, o que é molecagem. Então aquilo que é irresponsável a gente não vai dar bola para aquilo. Agora, aquilo que é responsável, a gente tem obrigação, porque foi para isso que nós criamos a lei, fecha aspas. Concluiu. Então, para vocês verem aí, né, o governo, ele decide qual pergunta vai responder, qual pergunta ele quer responder. Então, o governo, gente, ele não tem total transparência, ele não tem confiança em si mesmo do que pode gerar a repercussão do que ele responde, né, e ele vê que o povo acordou. O Bolsonaro tinha convocado a Globo, né? Intimou a Globo, falou para a Globo que gostaria de ter alguns minutos com a Globo e que a Globo poderia perguntar de tudo, do caso das joias, de tudo que o acusa ele, dessa questão de golpe, que ele iria responder todas as perguntas. Enquanto o Bolsonaro não tem medo de responder perguntas, a gente olha o PT e vê o Lula com medo de responder perguntas. A diferença é bem clara, né? Então é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Obrigada, um beijo, se cuida, até logo.